Glória a Deus. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui. É bom estar com vocês aqui. Ministério Vida com Vida, Deerfield. Quero saudar aqueles também que nos assistem através do nosso canal de YouTube, através do Facebook. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos estão contentes nessa manhã? Amém? E aqui nós estamos também, viemos de Miami, lá do Ministério Vida com Vida do Doral. Eu tenho aqui comigo hoje alguns irmãos, pastor John e pastora Ângela, fique de pé. Aí atrás eu tenho Gladys e Leon, também vieram lá do Ministério Hispano, lá do Doral, para poder compartilhar com os irmãos, amém? E hoje é uma bênção poder compartilhar um pouco do muito que Deus tem feito. E nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos chamando para fazer diferença, amém? Queria chamar os pastores John e Ângela que venham aqui dar uma saudação aqui à igreja. Podem vir aqui. Não, pode ser no espanhol aqui, todos falam em espanhol, verdade? Quantos aqui falam espanhol aí? Dê um amém. Aí, quase todos. Despacito. Buenos días. Buen día. Es un placer estar aquí, compartir con ustedes. Sabemos que tenemos la misma misión y vamos hacia el mismo lugar. Y somos una sola familia, ¿no? La diferencia es que ustedes están aquí en Deerfield, nosotros estamos en Miami. Pero es una misma obra, cada uno está en diferente parte del muro. Y les extendemos el saludo de la iglesia de Doral de Español a ustedes esta mañana. Y es un honor estar aquí con ustedes acompañándolos. Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Ángela. Es una alegría estar aquí con ustedes y compartir, ¿no? Todos corriendo la misma misión, la misma carrera, ¿no? Así que yo los animo, sigan adelante, el reino avanza. Que el Señor nos llene de fuerza, valor para seguir corriendo la carrera. No poniendo los ojos en las circunstancias, sino en el autor de nuestra fe. Así que los animo, sigan adelante, vamos a correr la carrera y llegar cogidos de la mano del Señor. Los amamos y un saludo desde el Doral, con un abrazo fuerte. Amém, glória a Deus, igreja. Ele não me chamou, né? Não, eu quero dizer o seguinte, queridos. Primeiro, é um privilégio tão grande estar aqui com vocês e sentir que há 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. E vocês são estes com aqueles que não estão aqui hoje, mas que pertencem a esse corpo. Amém? Nós estamos num tempo onde Deus quer implantar uma cultura do reino de Deus. E há 3 anos e meio atrás, eu e o pastor Marcos, nós somos pastores do Ministério Vida com Vida. Lá no Doral, o Ministério Vida com Vida começou na sala da nossa casa, quando conhecemos o pastor Júnior. Começou com oração, começou de uma maneira simples e tem alcançado muitos lugares e muitas vidas e tem restaurado, começou restaurando a nossa vida e tem restaurado vidas e vidas e vidas, né? E Deus nos levou para o Ministério Espanhol. Houve uma necessidade lá e ali nós podemos aprender que o reino de Deus não tem idioma, tem um idioma só, que é o amor. Que o reino de Deus não tem outra cultura que não seja, que ele seja glorificado. E nós temos aprendido muito a amar outras etnias, outros povos, né? Outras culturas, outras línguas. Deus tem nos dado esse privilégio de poder falar aqui nesse país, né? 3 idiomas. E eu quero dizer a vocês que eu quero impartir com vocês que essa igreja aqui tem gente que tem um chamado para as nações. Porque esse Ministério Vida com Vida está sobre nações. E nós temos a unção da multiplicação. E eu declaro essa unção da multiplicação sobre a igreja de Deerfield. Aqui há muitos hispanos, há muitos haitianos, há muitos povos aqui ao redor de vocês, americanos e de todas as etnias que existem aqui no sul da Flórida, que Deus quer alcançar. E eu declaro que você
é um escolhido por Deus para alcançar as nações e implantar a cultura do reino, do amor e unidade em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, amém? Eu tenho sempre tratado de empurrar a pastora Nilka, porque a pastora Nilka ela é hispana, verdade? Hoje ela é mais brasileira que hispana, mas eu falo, pastora Nilka, vamos começar um ministério hispano aí em Deerfield. E ela sempre fala, não, mas hoje eu penso mais brasileiro do que o espanhol. Mas glória a Deus, vamos seguir em frente, amém? E eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. E o título dessa mensagem é A Mente de Cristo em Nós. Você pode repetir isso? Em 1 Coríntios 2,16 diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. E sabe, eu entendo que nesse tempo que Deus quer nos levar, a primeira coisa que Ele quer fazer em nós é mudar a nossa maneira de ver as coisas. A nossa visão vai determinar o nosso futuro, vai determinar aquilo que nós vamos receber mais adiante. Amém? E o Senhor, de forma clara e objetiva, fala sobre a necessidade de tomarmos posição para receber o que Ele tem para nos dar. Porque a Bíblia diz que existem dois caminhos, um largo e espaçoso que leva à perdição e um caminho estreito e apertado que leva à salvação. Sabe, também existem dois senhores, ou nós vamos agradar a um, ou vamos agradar ao outro. Não tem como estar agradando os dois. Porque lá no livro de Apocalipse, Deus fala que existem 3 níveis de cristãos. Existe o cristão frio, existe o quente e existe o morno. Então eu tenho que avaliar e tomar posição e saber em que classe hoje eu me encontro. Por isso que nós precisamos tomar posição. E sabe, igreja, o tempo se aproxima. O tempo se aproxima, Jesus está voltando. Quantos veem os sinais aí se manifestando com essa pandemia, com as coisas que estão acontecendo no mundo? E a palavra diz, quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. E o machado já está colocado sobre a raiz da árvore. E toda árvore que não dá bom fruto, Deus vai fazer o quê? Vai cortar. E sabe, queridos, Deus nos chamou para uma vida abundante e uma vida feliz. Não apenas por causa de, mas verdadeiramente feliz apesar de. Agora você me pergunta, como isso é possível? Em meio a tantas dificuldades, tanta pressão, tantas pessoas que se sentem fechadas, se sentem presas por essa situação, muitos relacionamentos em crises. Como isso é possível? Como isso é possível? Essa é a pergunta que nós fazemos hoje. Muitos fazem essa pergunta. E olha o que diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, aqui Paulo já nos está dando um mapa, para que eu possa entender como eu vou poder viver, como eu vou poder fazer diferença, como eu vou entrar nesse processo que Deus tem para a minha vida, porque não sei se você sabe, todos nós estamos passando por um processo. Deus tem um processo para você, Deus tem um processo para cada um, e cada um tem uma fase desse processo. E eu tenho que entender o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer me ensinar nessa situação. E sabe, queridos, o que é a palavra conformar-se? É tomar forma, ficar parecido. É pensar, sentir, falar, agir como os outros nos obrigam. Conformar-se é identificar com os demais porque eles não querem assim. É imitar os outros, porque afinal de contas, é assim que o mundo quer que você seja. Aí no mundo existe um padrão, um modelo. E eles tratam de querer colocar a igreja sobre essa pressão, para parecer com o mundo, para começar a abrir concessões que a Bíblia diz que não é para abrir. Abrir princípios da palavra que são absolutos, e nós não podemos tornar esses princípios relativos. Então hoje, Deus quer
abrir os nossos olhos. Deus quer nos levar para esse processo glorioso, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero fazer um exercício profético com você. Um exercício profético. Levanta assim o seu dedo polegar. Levanta seu dedo polegar. Agora, eu vou perguntar, por que você levantou o dedo índice se esse é o dedo polegar? Sabe por quê? Mesmo que lá no seu subconsciente você sabia que esse não era o dedo polegar, você levantou. Porque a gente nunca vai fazer o que a gente ouve, mas o que a gente vê. Você nunca vai fazer aquilo que você ouve, mas aquilo que você vê. A palavra diz: o que você faz, o que eu faço, fala tão alto que você não vai conseguir ouvir. Por isso que muitas vezes nós temos que olhar os nossos filhos. Porque nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, mas muitas vezes não dá certo. Por quê? Porque o que eu faço fala muito mais alto do que aquilo que eu falo. E sabe qual é o problema que nós enfrentamos hoje? O problema da religiosidade é que tem muita gente levantando o dedo índice, falando que é o dedo polegar. Pessoas que não querem saber da igreja. Sabe por quê? Muitos não querem saber de igreja, não querem saber de nada, porque tem muita gente que diz uma coisa e faz outra. E nós estamos num conflito, porque uma vida cristã, um discipulado verdadeiro ou de valor, ou que consideramos um discípulo, não é aquele que escuta louvor o dia todo, que tem a Bíblia aberta ali no Salmo 23 com aquelas folhas amareladas em cima da mesa, que conhece alguns textos da Bíblia de memória. Cristão, discípulo, é aquele que tem um compromisso com Deus, que vive a palavra, e por isso nós temos que entender em que lugar eu me encontro hoje. Por isso que Deus, sempre com seu amor eterno, com a sua misericórdia, sempre está trabalhando no nosso caráter, através de processos, para chamar a nossa atenção para a vida, para a verdadeira vida daquilo que Ele quer fazer em nós. Porque Deus não quer estar preocupado apenas que você esteja confortável, que você esteja sentado aqui no banco da igreja se sentindo bem, com ar condicionado, tudo legal, tudo na boa. Deus está mais preocupado que eu e você sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Com muito amor, toca na pessoa que está ao teu lado. Deus está interessado em transformar o teu caráter. E sabe, queridos, estamos aí num grande problema, porque tem muitos cristãos, se dizem cristãos aí fora, mas poucos que dão exemplo. Tem nome de cristão, mas não tem frutos. E Deus não está buscando árvores com folhas. Deus busca árvores que tenham frutos. Folha significa ter aparência, aparentar ser cristão, aparentar que está tudo bem, aparentar que você está ok. E hoje nós vivemos numa cultura, numa sociedade obstinada pela aparência e pela imagem. Basta você entrar nas redes sociais, você vai ver como as pessoas hoje produzem uma imagem que não é real. Você olha a pessoa no Instagram, depois você conhece pessoalmente, você fala, não é a mesma pessoa, não é possível. Quantos já viram isso nas redes sociais? É algo meio fantasioso, é uma imagem que não é real. E as pessoas têm medo de mostrar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira realidade. E sabe por quê? Porque muitas vezes preferimos viver no Fantasyland, na Disney World, tudo lindo, tudo maravilhoso, e na realidade não é assim. Nós passamos por lutas, nós passamos por conflitos, nós passamos por lutas internas e externas. Paulo dizia, eu luto as minhas batalhas internas, as minhas batalhas externas, mas eu prossigo para aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Eu não vou desistir, eu vou seguir em frente. Quantos querem seguir em frente?
E sabe, Deus está buscando frutos. E quais são os frutos? A gente sabe, os frutos do Espírito: amor, paciência, fé, domínio próprio, bondade, fidelidade. E eu quero dizer, se você está dando esses frutos, siga adiante, glória a Deus, dê mais frutos e Deus vai te abençoar. Quanto mais fruto você der, mais Ele vai ungir a sua vida, mais Ele vai te capacitar. Amém? Quantos querem dar frutos? Agora, o apóstolo Paulo, ele nos pede algo nesse texto. Ele pede uma reação à cultura do mundo, em todas as suas formas de pressão, dominação, padronização, como condição de ter uma vida aprovada por Deus e não pelos homens. Nós devemos agradar a quem? A Deus. Deus é o nosso alvo, Jesus é o nosso objetivo de poder agradar a Ele. Porque se nós começarmos a querer agradar os homens, nós vamos nos frustrar, nós vamos falhar, nós vamos nos deprimir, porque nunca você vai conseguir agradar a todo mundo. É impossível. Sempre vai ver os críticos, sempre vai ver aqueles que vão ver os defeitos. Mas a Deus, nós temos que buscar agradar a Ele e buscar com todo o nosso coração. E sabe como eu agrado a Deus? Me humilhando diante dEle. Reconhecendo que eu não sou o centro, reconhecendo que eu preciso dEle e que a sua misericórdia se renova na minha vida. Amém? Olha a hora, essa versão em Romanos 12, diz assim: não sejam mais moldados por esse mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem, vivam uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus para vocês. Isso é que é bom, agradável e a Ele é perfeito. Amém? Então Deus quer que você e eu possa viver uma vida que venha agradar a Deus. E hoje nós temos que tomar a decisão de querer fazer diferença e mudar o ambiente. Porque muitas vezes nós queremos que Deus mude o ambiente primeiro, mude a situação primeiro, para depois nos mudar. Com o reino de Deus é o contrário. Deus vai nos mudar primeiro, Deus vai transformar a nossa vida para que eu e você sejamos aqueles que vão mudar os ambientes. Existe uma atmosfera em uns lugares. Você entra num lugar e Deus quer que você seja aquele que vão transformar e mudar os ambientes, mudar a atmosfera, mudar o lugar onde a gente está, a nossa casa, nas igrejas, nas famílias. E Deus quer te usar. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? E eu quero que você declare isso por fé. Diga assim: tudo está sendo feito novo na minha vida. Aleluia. E existe uma promessa, glória a Deus, era para o Senhor. E existe uma promessa que é direta do trono de Deus para a tua vida, para a igreja. Olha o que diz em Apocalipse 21:5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis em nome de Jesus. Não é homem que disse isso, não é da terra que veio essa promessa, mas é direta do trono de Deus para a sua vida. Deus está dizendo: eu faço nova todas as coisas em nome de Jesus. Você pode receber essa promessa. Agora, por que Deus pede para que a gente escreva? Ele disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe por quê? As pessoas têm a tendência de esquecer o que sai da boca de Deus. E sabe, igreja, é muito importante escrever o que Deus tem falado para você. Você lembra do que Deus tem feito, do que Ele tem falado para você, através das promessas que saem desse púlpito, através das promessas que saem da boca dos profetas que estão aqui na igreja? Quantos aí têm anotado?
Qual foi a última vez que você lembra de uma promessa que Deus te deu? E eu quero te dizer hoje, o que sai da boca de Deus sai direto do trono de Deus. E essa promessa é para você hoje. Talvez você precise de algo novo, talvez você precise de uma mudança, talvez você precise de uma transformação. E Deus está dizendo nessa palavra, eu faço nova todas as coisas. E essa palavra vem direto do trono de Deus para a sua vida. Você recebe? Agora, olha o que diz em Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado até o fim. Falará e não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Agora, sabe por que ele manda escrever? Parece que ele sabia que as pessoas iam viver uma vida acelerada. Ele diz assim, olha, escreve para que aquele que passa correndo possa ler. Por quê? Porque hoje a gente vive numa vida desenfreada, uma vida acelerada, uma vida onde você não tem tempo, onde você já levanta com agenda já no prejuízo, que você sabe que você não vai conseguir fazer tudo, e você tenta recompensar, e você tenta compensar, e a vida vai passando, e a semana vai passando, e quando você olha na semana, você fala, uau, que vida maluca, que vida acelerada. Como é que eu faço para conseguir parar, para conseguir? Então Deus já sabia que o ser humano é assim. Desde a época de Abacuque já tinha esse problema. As pessoas viviam num ritmo frenético, fazendo coisas, querendo fazer coisas. E Deus está mais preocupado no que eu posso ser do que aquilo que eu possa fazer. E as pessoas vão se tornando robôs. Fazendo, e nos esquecemos de ser, nos esquecemos de parar, nos esquecemos de ter aquele tempo de você ficar em silêncio e você poder ouvir a Deus. E ele diz assim, porque a visão é para o tempo determinado até o fim. Falará e não mentirá, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. A minha pergunta para você hoje, tardará ou não tardará? Vai demorar ou não vai demorar? E sabe qual é o segredo, a chave que eu quero dar para você hoje? Está na palavra espera-o. Repita isso, esperar. Sabe por quê? Tudo que ia tardar, quando você espera com fé em Jesus, já não vai tardar. Sabe por quê? A palavra espera, quando você tem confiança em Deus e você espera com fé, já não vai tardar. Você vai cumprir aquilo que Deus tem falado sobre a sua vida. Tudo que ia tardar, não vai tardar. Esperar em fé com Deus, esperar em fé em Deus, vai acelerar. E eu profetizo hoje para a sua vida, que Deus vai acelerar o que ia tardar. Aquilo que você estava esperando, aquilo que você vinha orando, e você fala já faz muito tempo, eu quero hoje profetizar que não vai tardar. Deus vai acelerar esse processo, Deus vai abrir os céus, porque você vai se levantar hoje, e você vai dizer, eu estou esperando com fé, e não vai tardar, eu sei que se vai cumprir na minha vida. E esperar em Deus não é perder tempo, é esperar pelo melhor. Esperar em Deus não é fazer nada, esperar em Deus é crer, e confiar e agir segundo a sua palavra. E eu quero dizer para você, não se canse de esperar. O que parece tardar para você, para Deus vai chegar no momento exato. Aleluia! Você pode dar um amém? Glória a Deus! Vai chegar no tempo exato. O que ia tardar no tempo de Deus, no Kairos de Deus. Aleluia! Deus já está liberando sobre a sua vida. E sabe, queridos, eu quero entrar na parte prática dessa mensagem. Quais são as atitudes necessárias que eu preciso hoje para ter a mente de Cristo, para poder fazer diferença nesse momento?
E sabe, não haverá mudança real em nossa vida, a não ser de dentro para fora, no nosso coração e na nossa mente. Então a gente sabe que a mente é formada por palavras, né, que foram ditas e eu acreditei. Desde criança, olha, você não vai dar certo, você é um problema, você não vai conseguir, nunca vai ser nada. Então essas coisas foram sendo ditas e muitas dessas coisas eu acreditei. E a minha mente foi sendo formada com essa baixa autoestima, com esse espírito de derrota. Deus quer nos levantar e Deus tem mais para você. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Deus tem que liberar você desses pensamentos autodestrutivos. E nós temos que vencer, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas sabe o que Deus pensa de você? Sabe o que Deus pensa de mim? Olha o que diz em Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, também com amável benignidade te atraí. Aleluia! Deus te ama com amor eterno, um amor de um pai apaixonado que quer o teu bem, para te fazer bem. E nós temos que crer na palavra de Deus e cancelar toda palavra contrária que foi falada sobre a sua vida. Você quer cancelar? Então fala essa oração comigo. Levanta a sua mão e declara assim: Senhor Jesus, diante do trono de graça, eu quero cancelar toda palavra contrária, de maldição, de derrota, que foi lançada sobre a minha vida. E eu recebo a tua palavra, aplico o sangue de Cristo na minha vida. E eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Por que é importante eu entender isso? Olha o Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Os pensamentos tanto refletem a presença de Deus em nós, como denunciam o domínio do pecado no nosso coração. Lá no livro de Tiago, ele nos dá um mapa. Ele nos mostra como é que o homem é tentado. Da onde começa? Diz assim em Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então começa com um pensamento. Começa com um desejo de receber algo da maneira errada, na hora errada. E esse pensamento, ele vai, se você deixa ele ali, ele vai querendo força. Aí você já começa a fazer na sua mente aquilo que você gostaria de fazer com o corpo. E daí para o pecado, para cometer esse ato de maneira real, falta só a oportunidade. E aí é onde muitos caem. Por isso que ele diz assim que o homem é tentado. Muitas vezes nós nos preocupamos com o que está externo, com o que está ao nosso redor. Mas ele diz, tem que ter cuidado com o que você pensa. O inimigo vai lançar pensamentos. O inimigo vai tratar de colocar sugestões. O inimigo vai dizer, olha, você precisa disso, vai te fazer bem. É nessa hora que você tem que repreender, levar o pensamento cativo ao Senhor e dizer, não aceito esse pensamento, não quero, isso não vem de Deus. E você tem que lutar com a tua mente. Sabe por quê? A nossa maior batalha não está aí fora, está aqui dentro de nós. Quantos sabem disso? Essa é a nossa maior luta. E sabe Deus quer, meu querido, Deus quer que você tenha uma mente sintonizada com a mente de Cristo. Olha o que diz em Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Então vamos lá de maneira prática. A primeira coisa é ter uma mente contente. Em Filipenses 4,11 diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância
como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, igreja? Todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu tenho que ter uma mente contente. Uma mente que vai sair daquele lugar de depressão, de tristeza, de melancolia, e tenho que começar a buscar essa alegria que vem do Senhor, porque no mundo nós não vamos encontrar isso. Nas coisas nós não vamos encontrar, que é passageiro, mas o que Deus quer é que a gente mude o canal, a gente mude a sintonia e possa ter uma mente contente. Agora a minha pergunta, você está contente? Não precisa responder, amém? Você está contente? Isso é algo que eu tenho que perguntar para mim mesmo. Eu estou contente? Como eu me sinto? Como é que eu começo a semana? Isso vai te ajudar a entender aonde você está. E o contentamento é uma satisfação interna que independe das circunstâncias externas. Então, eu tenho que estar contente por dentro, independente do que está acontecendo à minha volta. E esse é o desafio maior que nós enfrentamos. Porque as circunstâncias, elas mexem com os nossos sentimentos. Os problemas, eles nos afetam de uma maneira onde muitas vezes a gente se fecha, a gente se tranca. Com essa pandemia, muita gente está trancada. Muita gente não sai de casa, muita gente tem medo, muita gente está apavorada. E sabe que quando Jesus foi crucificado, ele ressuscitou e os discípulos não sabiam. Eles foram para um lugar, uma casa, se trancaram dentro da casa e eles estavam ali como se houvesse uma pandemia lá fora, apavorados. E Jesus entra naquele lugar. Ele olha para eles e diz assim: paz seja convosco. Mas estava tudo trancado. Sabe o que eu quero dizer? Jesus está aqui nesse lugar agora. Jesus está entrando na sua casa agora. Você que se sente trancado, você que se sente fechado, você que está com medo, eu quero dizer que Jesus está entrando nesse lugar agora na sua vida e está dizendo: paz seja convosco. Jesus está aqui. Jesus está na sua casa. Não tenha medo. Não se tranque. Comece a buscar o contentamento. A segunda coisa é uma mente orientada para as coisas do alto, dos valores espirituais, buscando a receber direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em Colossenses 3:2 diz: pensem nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Amém? Glória a Deus. Então onde tem que estar meu pensamento? Tem que estar nas coisas do alto, levando cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. E sabe, queridos, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. E eu quero chamar aqui a minha amada esposa, a mulher mais linda que Deus me deu, porque ela tem me ensinado. Porque eu lembro que para ela fazer lá os devocionais dela, ela escrevia 4, 5 folhas. Eu ia fazer meu devocional, não conseguia escrever nenhuma frase. Eu falava: como é que você consegue ouvir a Deus e escrever o que Ele está dizendo? E ela tem sido uma bênção na minha vida. Ela tem me ensinado a ouvir a Deus através do exemplo dela. E ela vai poder falar desse ponto para vocês. Eu falo, né? Mas Ele age. E eu tenho visto o que Ele tem feito. E Ele tem sido um homem que tem andado com Deus. Glória a Jesus. Por isso, um resgate maravilhoso. Mas a mente de Cristo também é uma mente que é focada, que abre o coração para ser nutrido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o prumo que vai sustentar toda a minha caminhada cristã. Toda. Eu me converti e eu digo que aquele que de fato nasce de novo tem sede pela palavra de Deus, como uma criança chora pelo leite. Você já viu um recém-nascido
como é que ele chora, aquela coisa tão pequenininha, mas abre um berreiro com fome. E a Bíblia diz que quando a gente nasce de novo, a gente recebe do Espírito Santo essa fome pela palavra de Deus. E eu recebi essa fome pela palavra de Deus. Eu lia antes a palavra e eu não entendia, eu tentava ler. E eu não entendia nada, porque a palavra é revelada pelo Espírito Santo. E quando eu recebi Jesus, me arrependendo dos meus pecados, eu abri a Bíblia e aquilo que eu lia saltava. Então eu me apaixonei pela palavra de Deus. E passei um tempo lendo a palavra de Deus, mas muito cedo. A palavra diz assim, que Jesus disse, né? Errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E logo, logo, conhecendo as Escrituras, recebendo essa revelação do Espírito Santo, eu comecei a ter experiências com Deus. Porque a palavra é esse prumo que vai trazer a base para você ter as experiências com Deus. Então, errais em não conhecer a palavra, as Escrituras e o poder de Deus. E a mente de Cristo é uma mente equilibrada, que conhece a palavra, mas não se torna um religioso que dá com a Bíblia na cabeça dos outros, um legalista que critica e julga os demais, mas alguém que experimenta o que a palavra diz, que a palavra se torna vida na sua vida. Olha só o que diz em Romanos 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando a gente lê a palavra, a gente se coloca diante do espelho. Quem não se olha no espelho aqui antes de sair? Eu acho que nem homem, que supostamente as mulheres são as mais vaidosas, mas eu tenho certeza que todos os homens aqui, antes de sair, dão uma olhadinha no espelho, né? Para ver se está tudo ok, se o pessoal vai me ver bem. Pois a palavra de Deus é esse espelho da sua alma, que quando você se para diante dela, ela te mostra tudo que está errado, tudo que precisa ser arrumado, mas ela também mostra o que está bom, o que Deus se agrada, para te animar, para que você possa continuar a seguir, porque tudo que é aquilo que é só negativo não tem um equilíbrio, não vai trazer vida. Mas Deus é aquele que diz, olha, eu te amo, você é meu filho, eu te gerei, eu te chamei do ventre da tua mãe, eu sou aquele que sou o teu salvador, o teu pastor, que cuido de você. E aqui tem uma coisinha que você precisa de arrumar, porque Deus não é um juiz injusto que vem sobre nós com condenação. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. E a mente de Cristo é essa que vê as coisas do ponto de vista de Deus, que vê as coisas boas, que profetiza o que Deus quer fazer na nossa geração. Você sabia que a mente de Cristo está conectada com a nossa palavra, com aquilo que nós falamos? E nós muitas vezes estamos lançando sentenças negativas contra nós mesmos, contra a nossa família, contra a nossa nação, contra tudo e todos. E Deus quer mudar isso hoje. Deus quer implantar no seu coração a cultura do reino dele. E Deus é um Deus positivo, é um Deus que levanta, é um Deus que pega o caído e levanta, que pega o enfermo e sara, que pega o cativo e liberta. Jesus, quando ele veio, ele abriu a palavra e ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim e ele me enviou para libertar os cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos de Satanás e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele fechou o livro. O que seguia dizendo ali era e o dia da vingança de Deus e tal. Nós estamos vivendo no período da graça, aonde Deus quer que nós tenhamos essa mente de graça, misericórdia e compaixão, tendo a noção de que nós fomos resgatados de um poço de lama e perdição, e que agora nós podemos dar de graça o que de graça recebemos. Eu declaro que você tem a mente de Cristo. Coloque a mão assim na sua cabeça e diga, eu tenho a mente de Cristo. E por isso, eu não só sei a palavra, mas eu experimento a presença de Deus.
E a mente de Cristo também é capaz de ouvir a Deus. Porque nós muitas vezes aprendemos muito a falar, a dizer para Deus o que nós precisamos, o que nós queremos. E o Senhor está feliz de ouvir você, Ele quer te ouvir tudo. Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca. É bom para você, não é bom para Ele só, não é bom para você falar, tirar. Sabe quando a gente fica pensando, fica tudo aquilo aqui voando? Quando você pega e você solta isso para fora e coloca num papel, como o pastor estava falando, escreve a visão. Escreve. Você tira isso daqui e essa confusão acaba. E você começa a caminhar com Deus. Ouvir a voz de Deus é algo que tem que ser desenvolvido através de experiências pessoais com Ele. Muito cedo na minha caminhada cristã, eu entrei como uma criança, de verdade. Como uma criança. E eu entendi que eu não sabia nada. Que religião, eu era furado para mim. Religião, não sabia nada, não sabia como fazer. Era vazio e sem vida. E eu comecei a chegar diante de Deus como essa criança que diz, papai, me ensina. E eu comecei a escutar a voz do Espírito Santo. Eu comecei a ficar quieta e ouvir o que Deus tinha para dizer. E muitas vezes eu tive experiências tremendas onde Deus me mandou fazer algo e eu fui e fiz e eu vi o poder de Deus. E eu quero que você experimente isso. Eu quero que você saia daqui hoje com um desejo no teu coração e um compromisso de separar tempo para estar com Deus. Porque a gente só reconhece a voz de alguém que a gente conhece, que a gente fala constantemente. Não adianta nós queremos ouvir a voz de Deus se nós não damos tempo de relacionamento com Ele. Experiência, esse poder de Deus é experiência com Ele, é relacionamento contínuo com Deus. Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento. E que você diga algo a Deus. O que vier ao seu coração, diga a Ele. Faça a pergunta que tem pairado no seu coração. Faça essa pergunta para Ele agora. Você fez a pergunta? Agora, escuta a resposta dele. Você escutou? O que foi que ele te disse? Ele tem muito para te falar. Nesse momento tão rápido, tão breve, não foi suficiente para ele te dizer tudo o que ele quer te dizer. É assim de simples que a gente pode escutar a voz de Deus. É abrindo o nosso coração e a nossa mente. Jesus tinha essa conexão diária com Deus. Ele é o nosso modelo com o Pai. E Ele veio para abrir esse caminho para que nós pudéssemos ter acesso a esse relacionamento de pai e filho, tão simples, de falar e ouvir. Amém? Glória a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor. E antes de terminar, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Quantos querem aprender a ouvir a voz de Deus? Por isso que nós temos que buscar. A palavra de Deus diz em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Deus quer que você conheça a voz dele. Porque tem muitas vozes. Muitas vozes. Vozes do mundo. A voz do inimigo. Nosso próprio racional muitas vezes vem contra, dizendo, não, isso aí é da sua cabeça. Você não está ouvindo Deus coisa nenhuma. Isso aí é você.
É mentira, em nome de Jesus. Deus está em você, Ele mora em você. Se você foi batizado e você tem o Espírito Santo, você tem essa conexão com Deus. E Deus quer que você ouça a voz dEle. Mas para isso eu vou ter que calar todas as outras vozes. Ok? Sabe, igreja? A última coisa que eu quero dizer é que a mente de Cristo é uma mente, ter a mente de Cristo é ter uma mente transparente, que aprende a compartilhar tentações, confessar fraquezas com os irmãos, que nos ajudem a fugir do pecado e buscar mais a palavra de Deus. A palavra em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Em Tiago 5,16 diz: portanto, confessem as vossas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe, queridos, quem confessa tentação não vai precisar confessar pecado. Em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas é os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ficar de pé. Deus quer trazer um novo tempo na sua vida. Nós estamos agora atravessando esse processo. Alguns dizem que as coisas vão se pôr mais difíceis. E a palavra nos alerta que nos últimos tempos veriam dias difíceis. E a igreja tem que se preparar para que essas coisas que estão acontecendo lá fora não venham afetar o nosso relacionamento, não venham desanimar, não venham nos colocar naquela categoria de frios ou mornos, mas que a gente possa receber a unção fresca do Senhor cada dia, o maná de Deus cada dia. Em Apocalipse 21:5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua presença e recebemos essa promessa que sai direto do Teu trono, que o Senhor está fazendo coisas novas na nossa vida. Pessoas que se sentem presas, pessoas que se sentem atadas, pessoas que estão, Senhor, sentindo que existe um impedimento, um bloqueio, e nós queremos nessa manhã repreender, quebrar todo obstáculo, toda barreira, todo muro de impedimento, e declaramos, Senhor, que nós recebemos o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Faz de novo, aviva a Tua obra nas nossas casas, nos nossos filhos, na Tua igreja, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, sabemos que virão dias difíceis, mas em meio, Senhor, a todas essas lutas, o Senhor tem uma promessa para a Tua igreja, que a Tua igreja vai ser uma igreja gloriosa, santa, separada, uma igreja, Senhor, que vai fazer diferença, Pai. Eis-nos aqui. Perdoa, Deus, qualquer atitude, palavra, qualquer sentimento de desânimo. Ajuda-nos, ó Deus. Levanta a Tua igreja, uma igreja que tem a mente de Cristo, uma igreja contente, uma igreja feliz, uma igreja abençoada, cheia com Teu amor, com a Tua graça, para alcançar as almas que estão aí, Senhor, perdidas, cansadas, frustradas, deprimidas, trancadas. E nós queremos agora abençoar. Eu quero abençoar a tua vida. Levanta a sua mão e declara assim: em nome de Jesus, hoje eu recebo essa promessa que Deus está dizendo direto do trono, que Ele está fazendo coisas novas na minha vida, na minha família, na minha casa. E eu te agradeço, Deus, e eu recebo essa promessa, e eu me posiciono para andar
para lembrar, para escrever. E eu sei que o Senhor me ama. E eu recebo a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.